Sejam muito bem-vindos ao Superação Podcast. Hoje eu estou aqui com um convidado ilustre, que foi um dos fundadores da Falange Vermelha, hoje conhecido como Comando Vermelho, que eu já conheço de longa data, inclusive foi meu pastor quando eu tive 14 anos de idade. Estamos aqui com o pastor Renato Mack. Meu querido, seja muito bem-vindo. Ô, pastor Alexandre, para mim é um prazer, viu, estar aqui com vocês e poder participar desse momento especial aqui. É uma bênção. Bom, pastor, primeiramente, quero te agradecer, né, por estar aqui, aceitar esse convite. Para mim é um prazer até revê-lo, pela saudade, né? Quanto tempo que a gente não se vê. 30 anos, mais ou menos, né? 30 anos e ponto, né? Que a gente está aí, a gente congregou, tive o prazer de ser sua ovelha, ser discipulado pelo Senhor. Foi uma época muito boa, muito gostosa, né? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do seu testemunho, que foi muito impactante, me ajudou muito na minha caminhada no início, né? Eu gostaria muito que o senhor compartilhasse um pouco da sua vida, do seu testemunho, para os ouvintes que estão em casa agora tendo a oportunidade também de assistir, né? Então vamos lá, curiosidade, né? Vamos direto ao assunto. O senhor hoje é pastor, mas o senhor foi um dos fundadores da Falange Vermelha, é isso mesmo? Eu não fui fundador, eu fui integrante. Acabei de fazer uma fake news agora. Eu fui integrante, apesar de ter nascido na Ilha Grande, onde nasceu a Falange Vermelha, mas eu sou neto de preso político, meus avós foram presos na Ilha Grande e casaram, tiveram filhos e neto, e eu sou o neto mais velho, né? Estou com 64 anos. E com 13 anos de idade, eu me envolvi no tráfico, aqui dentro da capital, já na capital, e na época não tinha os comandos, né? Só tinha a Falange Vermelha, e eu com 13 anos me ingressei na Falange Vermelha, com 19 anos, eu já estava comandando a Zona Sul do Rio. Então, foi com 13 anos que eu entrei para a Falange. Mas já existia a Falange, já estava grande aqui dentro do Rio de Janeiro. E a Falange era como hoje, assim? Eram grupos que operavam em morros? Como é que era isso aí? Como é que você foi recrutado? Na verdade, a Falange ela era uma organização bem organizada, né? Criminosa, e ela liderava, ela comandava sozinha. Então, mas existiam os líderes. Por exemplo, o líder que dentro da Falange, um irmão meu, ele foi treinado a roubar. Então ele fazia parte de assalto, uma parte da Falange que roubava, né? Então tinha outros que roubava só carro. Então era uma outra turma da Falange Vermelha que só trabalhava com roubo de carro. Outro com sequestro, uma turma que sequestrava da Falange Vermelha que só trabalhava com sequestro. E eu caí no tráfico, eu fui treinado a traficar. Eu entrava dentro de colégio quando era criança, uniformizado para distribuir droga dentro do colégio, porque a Falange descobriu que se ela fizesse um investimento nessa área de drogas, ela descobriu que em menos de 5 anos ela teria uma população muito grande de dependente químico dentro do Rio de Janeiro. Então, houve assim um investimento muito grande para fazer com que a droga entrasse dentro dos colégios. E eu era uma dessas pessoas que usava o uniforme do colégio. Eles me botavam dentro daquele colégio, a professora chamava meu nome sem eu nunca ter feito uma ficha lá, não sei como. Por isso que é crime organizado, era uma organização. Então, a gente ficava lá por um tempo, distribuindo droga para as crianças, para poder viciar crianças, para fazer crianças virarem dependentes químicos. Entendi. Mas essas drogas também eram vendidas nas comunidades? Sim, a gente... eu venho do Muquiço, né? Que hoje parece que é o Comando Vermelho que comanda lá. Então eu fui cria dali do Muquiço, né? Então ali é a escola, ali que começou tudo. Mas tudo tem um porquê também, né? Não é assim, a Falange
que pegou lá. Não, não foi isso. Nada disso. Eu venho de uma família de roça. Eu fui criado na roça, criado a respeitar mais velhos. E eu tive um pai. Meu pai foi um pai assim, que nunca deixou faltar nada para nós. Foi um pai que cuidou bem de mim, dos meus irmãos. Meu pai tinha 3 empregos, sabe? Trabalhava, cuidava da gente. Mas meu pai tinha um problema. Meu pai era alcoólatra, então ele bebia. Sim. E quando ele bebia, ele ficava violento. Então, eu sabia que minha mãe, todo final de semana, minha mãe apanhava, levava uma surra dele. Ele batia nela, mas batia mesmo, de deixar marca, de ter que levar ela para o ponto-socorro. Ele ficava muito violento e agressivo. E eu fui criado assim, eu criança vendo isso. Então, quando chegava final de semana, a gente ficava tudo apreensivo, e eu era o filho mais velho, e eu via aquilo ali acontecer com a minha mãe. Então, por ser o filho mais velho, eu me senti na obrigação de defender minha mãe e me levantar contra meu pai. Então, um dia, eu pulei na frente e falei: ó, pai, o senhor não vai bater na minha mãe, não. Moral da história, apanhava ela e apanhava eu, porque eu era criança. Então, todo final de semana, eu entrava na frente da briga e eu apanhava e ela apanhava. E eu gerei dentro de mim, assim, a necessidade de ganhar dinheiro, de assim, eu vou ganhar muito dinheiro e vou tirar minha mãe dessa situação. Tá entendendo? Então é em cima desse sentimento que entrou a Falange. Tá entendendo? Foi uma oportunidade. Por quê? Porque eu, com 13 anos de idade, eu fui chamado, né? Eu quis fugir de casa, me revoltei, e aí um amigo meu me levou na frente do comando da Falange. Tá entendendo? Sabia que eu tinha vontade de ganhar dinheiro, que eu queria ganhar dinheiro, então me botou na frente do comando da Falange. Quando eu estava na frente do comando da Falange, eles perguntaram para mim: qual é o teu nome? Eu disse: meu nome é Renato. Você cheira? Não, eu não sabia o que era cheirar. Você fuma? Não. Você já deu tiro? Não. Já roubou alguém? Não. Nunca fiz nada disso. Eu era uma pessoa direita. Aí eles riram da minha cara lá e falaram assim: bom, é você mesmo que a gente quer. Tá entendendo? Então, eu fugi com a roupa do corpo, eu e meu irmão, fugimos de casa e fomos abraçados pela Falange Vermelha. Pronto. A partir dali, eles botaram uma pipa, porque hoje, quando a polícia vai no morro, solta fogos. Uhum. E tem um fogueteiro lá para avisar. Na nossa época não era fogos, era uma pipa. A gente tinha uma pipa preta com a caveira, ficava meu irmão segurando numa ponta e eu na outra. Quando a polícia vinha, a gente tinha que subir aquela pipa silenciosa dentro da favela. Aquela pipa subia, os traficantes olhavam e sabiam que era um aviso que a polícia está chegando. Uhum. Tá entendendo? Então a gente avisava de forma silenciosa para que a polícia soubesse, que achasse que estava pegando todo mundo de surpresa. Tá entendendo? Então era assim que funcionava. Então começamos soltando pipa e fomos crescendo. Vamos crescendo, porque vida de bandido vai morrendo muito rápido e outros vão assumindo. Sim. Então, quando eu estava com 15 anos, eu já estava andando de pistola na cintura, já estava traficando, já estava fazendo as coisas erradas, já estava ganhando dinheiro de forma errada, ilícita, né? E, em vez de ajudar minha mãe, infelizmente, a gente, quando entra para as drogas, você desgraça a família. Foi Você aonde passou a ser usuário também. passei Né? a ser dependente químico, entendeu? E aí eu causei, eu querendo... É aquele negócio, você quer acertar errando, e acaba errando. Então tem gente que erra querendo acertar. Poxa, eu errei, mas eu estava querendo acertar. Então foi o meu caso. Eu queria acertar, mas errei. Escolhi o caminho errado. O pior caminho da minha vida foi
entrar para Falando de Vermelho. Meu Deus. É. E aí, o senhor acha que isso mudou sua personalidade? O senhor se tornou uma pessoa cruel, alguma coisa assim, ou manteve sua personalidade lá dentro? Não, veja bem, eu tenho uma formação, né? A formação que você tem da roça, aquela coisa de obediência, de submissão, eu sempre tive. Sempre tive isso dentro de mim, mesmo no tráfico. Só que eu era uma pessoa visionária. Eu sou uma pessoa que, tanto para o mal quanto para o bem, tudo que eu botei a mão prosperou. Tá entendendo? Então, depois de me tornar cristão, de largar das drogas, Deus sempre prosperou onde eu botei meus pés e a minha mão. Mas no tráfico eu também cresci. Por quê? Porque não era a índole, era a esperteza, a visão de você ter uma forma administrativa de uma coisa, de como você conduzir. Para você ter uma ideia, quem inventou entrega a domicílio no Rio de Janeiro fui eu. Entendi. Porque eu tinha visão. Eu, quando traficava na Zona Sul, eu tinha uma frota de 15 táxis. A gente pegava esses táxis que trabalhavam para nós e pegava essas vovozinhas, dessas mulheres pobres que ficam assim na rua pedindo. Sim. Aí dava um banho de loja. Eu falei assim, pô, peguei uma velhinha daquela ali, falei assim, vou arrumar ela. Peguei, botei uma roupa nela, olha só. Fiz ela virar uma madame. Uma madame, botou uma roupa, uma bolsa bem arrumada, botava ela dentro do táxi, sentada atrás, com a bolsa cheia de cocaína, maconha, munição. O motorista de táxi passava numa blitz, o pessoal olhava, não, madame, pode passar. Ninguém para, né? Ninguém parava. Era a vovozinha feita por mim para fazer entrega. Meu Deus. Entendeu? Então eu tinha cabeça para poder criar a situação. Tá entendendo? Então eu criava uma situação que trazia benefício. Que trazia benefício para o tráfico e trazia benefício para mim. Então eu comecei a crescer dentro da Falange por causa disso. Eu cresci, eu me tornei o Renatinho da Zona Sul, eu tinha um cabelo aqui no ombro, entendeu? Os carros zero lá da Zona Sul, lá os primeiros que chegavam lá mandavam me oferecer. Cheirava cocaína só com dólar, nota de $100. Pegava a nota de $100, meus canudos eram nota de $100. Entendeu? Então, morava na Avenida Lopes Quinta, no bairro do Jardim Botânico, um apartamento de luxo bem montado, com segurança na portaria tomando conta de mim. Tinha uma cobertura que era um paiol, e a gente botava drogas, armamento de droga, droga. Não era pouca coisa não, era paiol mesmo para servir a Falange, porque eu tinha uma média de 100 pessoas na Zona Sul trabalhando para mim. Uhum. Ali na orla da praia, Debron, Ipanema, Copacabana, aquela região todinha ali, eu tinha um pessoal que pegavam comigo e trabalhavam para mim. Na época dos FIVs, na época dos Golden Boys, ali tinha um clube chamado Carioca Esporte Clube, no bairro Jardim Botânico, do lado da BBR, e a gente pegava os FIVs, contratava os FIVs para ficar só na Zona Sul, eles arrastavam multidões de jovens. Então, a gente deixava eles na Zona Sul. O que a gente vendia numa noite dava para comprar um carro de manhã. Rapaz. De tanta gente para comprar droga. Tá entendendo? Isso naquela época. Já naquela época, imagina hoje. Isso 44 anos atrás, 45 anos atrás. Meu Deus. Entendeu? Quase 50 anos. Então, infelizmente, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Sim. Então, as consequências vêm. E eu comecei a sentir as consequências. As consequências foram devastadoras, porque eu fiquei doente, fiquei desenganado, tive preso, levei tiro. Foi mesmo? Foi. Foi preso quantas vezes? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que umas 30 vezes. Que isso, gente? Eu acho que umas 30 vezes.
Eu tive preso pela Polícia, tive preso pela Polícia Federal, tive preso aqui na 33 aqui, tive preso dentro da 33 aí, subterrânea, tá entendendo? Tive preso, rapaz, até na Polícia Rodoviária Federal, aquela de trem ali, eu tive preso, entendeu? Eu tive preso pelo Exército, eu fui preso incomunicável pelo Exército, eu fui preso com armamento militar, dentro do Exército, fiquei preso. Rapaz, mas Deus sempre deu livramento, Deus sempre fui levado para ser morto, eu já fiz roleta russa, a Falange Vermelha, ela pegava, por exemplo, 15 jovens, botava um do lado do outro, aí pegava um revólver, botava uma bala, um 38, botava uma bala, a gente rodava assim, ó. Falange Vermelha, meu Falange Vermelha. A gente tinha que fazer tipo assim, um voto de fidelidade. Entendi. Tá entendendo? Na frente da falange. Então, eu apertei aquele maldito revólver várias vezes na minha cabeça. Eu perdi um amigo chamado Bira, que a bala saiu e estourou a cabeça dele. Entendeu? Então, Deus, ele sempre me deu livramento. Mas, vivendo ali dentro do comando, vivendo para a falange, servindo ao tráfico, você não consegue quando no mundo das drogas. Está entendendo? Você é arrastado pela maioria. Por quê? Porque, veja bem, a droga, imagina uma linha reta. Então, imagina que é uma linha reta. Você nasce, você estuda, você se forma, você se casa, você tem filhos, você tem neto, você morre. Linha reta. Agora, vamos lá. De novo, você nasce, você começa a estudar, você usa drogas, você sai do eixo, você vem para aqui. Então, quando você sai desse eixo e vem para aqui, para voltar para o eixo, aqui é muito difícil. Por quê? Porque aqui, nessa caixinha aqui onde você está, você tem seus amigos que estão junto contigo. E aqui eles se ajudam. Aqui divide a maconha, aqui divide a porra, aqui divide tudo aqui. Aqui um ajuda o outro. Você está entendendo? Então, você... E aqui é cômodo. Aqui é um lugar prazeroso. Aqui é um lugar bom. Então, por que eu vou voltar aqui para o eixo? Então, isso é muito difícil. Por isso que tem pais que não conseguem, que lutam com os filhos, que internam em casa de recuperação e tem dificuldade. Porque para voltar para o eixo não é só Jesus. A pessoa também tem que querer. Está entendendo? Ele tem que... É um processo. Então, eu estava fora do eixo, mas sabendo que aquilo estava me fazendo mal. Então, a maconha, a cocaína, estava me fazendo mal. Eu tive uma doença chamada choque químico de cocaína, que atacou meu sistema nervoso e caiu meu cabelo todinho. Então, o que acontece? Eu falei assim, hoje eu não vou cheirar, hoje eu não vou fumar. Aí saí da onde eu estava e fui para a Boca. Fui lá na Boca. Aí cheguei lá na Boca, tinha um parceiro meu preparando um baseado. Aí ele, oi Renatinho, eu falei, e aí mano, tudo bem? Cara, eu tô fazendo um baseado aqui para nós. Aí eu disse, não, quero não, irmão. Quero não. Isso é para você. Se eu quiser aí eu faço, depois eu faço, mas eu não quero não. Ah, meu irmão, mas eu estou fazendo aqui, pouco, cheguei cedo, tirei a semente, estou preparando para nós, você tá... que isso, rapaz, tu vai me deixar na mão? Poxa, que falta de consideração essa? O cara começou a fazer uma pressão e eu dizendo que não queria. E a pressão foi tão grande que eu disse assim, tá bom, me dá aqui. Tomei o baseado da mão dele, acendi e fumei sozinho. Tá entendendo? Então, quem se deixa ser manipulado, ele não consegue parar. Tem que ser determinado. E eu não era. Eu não tinha essa determinação. Entendeu? E os altos e leves, porque, por exemplo, dentro da favela, lá tinha igreja, como tem até hoje, né?
Mas eu me lembro que tinha uma igreja que o som da igreja naquela época era aquelas cornetas que botavam em cima da igreja, umas cornetas de ferro, né? Então era o som da igreja, era aquele. E aí eu estava dentro de um barraco pesando cocaína, porque naquela época a gente não tinha essas balanças de precisão que tem hoje. Hoje tem uns pinos, que já entra a quantidade certa naqueles pinos, tá entendendo? Mas naquela época não era assim não, tá entendendo? A gente fazia um papelote, então a gente tinha que ter a quantidade certa para poder não ganhar prejuízo na cocaína, né? E não tinha mistura, essas misturas que tem hoje, era cocaína pura. Então a gente tinha que fazer a coisa certa para não dar overdose, a gente fazia a coisa certa. Aí o que acontece? Eu estava dentro de um barraco, um sol quente, calor tremendo, revólver em cima dos balcão e preparando papel de cocaína. Eu mais um cara, aí uma igreja lá botou uma corneta daquela na direção da minha boca de fumo. Os crentes eram muito audaciosos naquela época, sabe? Mais do que hoje até. Muito mais do que hoje. Olha, os crentes eles botaram a corneta em direção à minha boca de fumo. Eu comecei a pesar errado. Começou a dar errado. Meu irmão, eu não conseguia. E o pior, botaram uma irmã para cantar que parecia um disco. Já viu aquele disco empenado? Parecia um disco empenado. Ruim. Eu acho que se botasse aquela irmã para cantar pro Satanás, o Satanás se convertia. Porque, meu irmão, pensa num troço ruim. Rapaz, e eu comecei a pensar errado. Eu cheguei pro meu parceiro assim e falei assim, meu irmão, vai lá nessa igreja e manda desligar o som. Tá me atrapalhando aqui. Aí o cara ficou com medo. O cara falou assim, não, eu não vou nada, rapaz. Mexer com crente dá azar. Aí eu falei, é mesmo? É. Quem te falou isso? Peraí que eu vou lá. Peguei um revólver e fui. Tinha um irmão na porta da igreja. Eu chamei ele e falei assim, irmãozinho, vem cá. Sobe aí em cima, desse telhadinho aí. Arranca essa porcaria dessa corneta agora. E bota aqui. Eu esperei o cara subir. Ele subiu, arrancou a corneta, botou a corneta no meu pé. Aí eu disse, enquanto eu estiver aqui nessa favela, se botar essa corneta aqui em cima, eu acabo com essa igreja. Ué? Olha só. Eu acho que aquele irmão jogou uma praga em mim, porque praga de crente pega. Acho que aquele irmão deve ter dito, Renatinho, tu vai ser crente. Só pode ser. Ele tirou, botou no meu pé e eu saí dali e pronto. Não botaram mais corneta. E quando ia ter ar livre, porque naquela época a igreja Batista, da fundação, fazia ar livre dentro da favela. Tá entendendo? Aí tinha um tal de dueto. Tinha um casal que cantava o dueto do ar livre. Tá entendendo? Então, quem dava autorização para eles cantarem, para fazer o culto, era nós, tráfico. A gente que dava luz, que autorizava, vai lá. Então, eles levavam o somzinho de domingo à tarde e eles faziam o ar livre deles lá. Rapaz, eu nunca esqueci esses irmãos cantando. Os hinos que eles cantavam, eu aprendi com arma na mão, tomando conta assim, ó, escutando eles cantando o hino da Igreja Batista. O dueto, um casal, tá entendendo? E aí eu descobri que eu estava gostando quando o ar livre acontecia e o casal não ia. Eu ficava com raiva. Eu falei, ô irmão, cadê o dueto? Não, hoje ele não pode vir, não. Aí saía, ia para outro canto da favela já com raiva, porque eu queria que o dueto fosse, que eles cantavam trocando a voz, é muito bonito. Então, eu já estava sendo fisgado pelo Espírito Santo. Sim. Tá entendendo? Sem saber, mas ali dentro do tráfico. E os livramentos. E os livramentos que deu, porque a gente às vezes olha para o macro, mas Deus trabalha em micro. Às vezes Deus trabalha em pequenas coisas. Tá entendendo? Então a gente não percebe que Deus está trabalhando.
Então, em pequenas coisas, Deus começou a trabalhar na minha vida. Olha, tinha um terreiro de macumba dentro da favela. Aí eu falei, poxa, vivia dentro do terreiro, meu pescoço cheio de guia. Tá entendendo? Ia lá para tomar uns passes, para me benzer e tal. De vez em quando eu ia para o cemitério de Ricardo de Albuquerque, fazer despacho aqui, levava meus segurança comigo. Poxa, aí surgiu a ideia de eu fazer um pacto. Um pacto para não morrer, cara. Para não morrer. Eu não queria morrer. Aí me pediram lá no terreiro uma lista, me deram uma lista, eu mandei o pessoal lá para o Mercadão de Madureira comprar tudo. Levaram lá para o cemitério de Albuquerque e falei, pronto, vou fechar meu corpo, eu vou ficar fechado. Eu acreditava nisso mesmo, eu acreditava. Eu sou de origem umbandista, tá entendendo? Eu fui ogã de terreiro, pra você ter uma ideia. Eu conheço mais ponto de macumba do que hino. Caramba. Porque Você não sabia. Eu fui ogã de terreiro. Aí, o que aconteceu? Eu tô dentro do cemitério. Naquela época era fácil entrar no cemitério. A gente tinha o Cruzeiro das Almas lá dentro. Não tinha essas coisas todas. A gente entrava de madrugada. E o terreiro foi para lá. E eu tinha que fazer um pacto para poder fechar meu corpo, para não levar tiro. Meu irmão, tô lá, pegaram meu nome, escreveram, botaram dentro da boca de um sapo, que compraram lá um sapo cururu, daqueles grandão, lá no Madureira, costuraram a boca do sapo, botaram bebida na boca do sapo, costuraram e me fizeram dar 7 beijos na boca do sapo, assim. Rapaz, os caras olhando para mim assim, os meus seguranças olhando para mim, e eu falei, ó, isso aqui não pode vazar daqui, se vazar vai morrer. E eu fui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beijei a boca do sapo. Meu irmão. E que o diabo não faz com a gente, Meu né? irmão, Que humilhação. meu irmão, olha, vou dizer uma coisa para você, tu imagina tu 1h da manhã dentro do cemitério beijando boca de sapo. Aí, o demônio lá pegou e falou assim, agora solta. Esse sapo vai secar, porque ele está com a boca costurada. Não vai comer. E quanto mais seco ele ficar, mais forte você fica. Aí eu falei, pronto. Agora fechou. Ah, rapaz, naquele dia eu saí do cemitério, todo gigante. Tu imagina aí, agora corpo fechado, não vem bala, não vai ter nada, agora não morro mais não. Agora eu dei tudo, dei coroa, dei capa pro capeta, dei cachaça em cima, foi um despacho grande, daquele grande. Foi pronto. Aí os meus inimigos já ficavam com mais medo de mim. Rapaz, um dia eu tô lá dentro do lado do Moquiço, tem aqueles blocos da fundação, aqueles apartamentos da fundação ali. Eu tô no bloco 25. A gente tá tudo jogando ronda ali, tá? Distraído, jogando ronda. Tinha uns 5 traficantes jogando ronda. E tinha um camarada que ele era vendedor de panela. Aquele vendedor de panela que entra dentro da comunidade, vendendo panela, com um saco nas costas. Esse cara, ele era vendedor de panela há muitos anos ali. Todo mundo brincava com ele, conhecido, entendendo? Meu irmão, esse cara era da P2. E a gente não sabia. Estão infiltrados, é isso? Ele estava infiltrado dentro da favela. Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Quando ele viu a gente tudo distraído, ele só tirou a pistola. Só que o cara dava um tiro e derrubava uma pessoa. Ele não errava, não. Tá entendendo? O cara era corajoso. E ele começou, e foi caindo. E eu correndo para dentro da favela. Eu saí do bloco 25, atravessei um campo, tinha um campo de futebol, e eu pulando e correndo para dentro da favela. Meu irmão, só consenti, a bala pegou aqui na minha perna, na minha coxa,
entrou para um lado e saiu do outro. E eu entrei mancando. Quando eu já caí dentro da favela, eu já caí revoltado com o Satanás que deixou eu levar o tiro, porque não era para tiro pegar em mim. Aí eu já. Ali, a minha fé na bruxaria já foi estremecida. Tá entendendo? Então eu já queria dar um pau lá no Pai de Santo, eu já queria dar um pau no terreiro, tacar fogo no terreiro. Rapaz, porque deu tudo errado, não funcionou o que falaram. Pô, te fizeram 17 beijos na boca do sapo, para depois tomar um tiro. Então, e não funcionou. Então, isso já era um agir de Deus. Então Deus, ele vai trabalhando. Eu comecei a desacreditar naquilo. Eu falei, poxa. Uma outra coisa. A polícia uma vez entrou dentro da favela e me encurralou. E eu tive que entrar dentro de um esgoto, dentro de um lago, antes de um rio, tinha um lago, que lá passa o rio, em volta do Muquiço ali tem um rio, que vem lá de Diodoro. Então, o que acontece? Eu me joguei dentro daquele brejo, ficava porco, ficava brejo mesmo, de lama, de esgoto, sabe? Esgoto mesmo. Eu me joguei ali, porque tinha cachorro, aquele cachorro farejador, correndo dentro da favela atrás de mim, e tiro para tudo quanto é lado. Quando eu me afundei ali, armado, eu disse, cara, eu fiquei quietinho lá, daqui a pouco eu escutei, dando tiro dentro do lago, onde eu estava, a bala cantando e eu ali, quietinho. Meu irmão, uns 40 minutos depois eu saí dali, meu corpo estava impregnado de sanguessuga, aquelas sanguessuga que chupa sangue, da cabeça aos pés. Meu Deus. Fedendo igual um gambá, sujo, o pessoal pensando que eu tinha morrido. Eu falei assim, mataram o Renatinho, que nada. Eu saí assim, com a cara toda preta de lama, de cocô, de gente, de porco. E o pessoal dizia, Renatinho, tu tá vivo? Eu disse, rapaz, o diabo não me quer não. Mas aquilo ali já era livramento de Deus. Deus me deu muito livramento nessa vida. Eu acho que Deus ele faz muito livramento na vida dessas pessoas, sabe? Porque tem um mistério, irmão, tem um mistério. Essas pessoas que vivem presas, essas pessoas que vivem na marginalidade, são pessoas que tem hora que a gente sente raiva delas. Mas eu acho que Deus ele tem um amor tão grande. Quando Jesus disse assim, olha, eu estive com fome, deste-me de comer. Ele podia dizer assim, estive doente e foste me visitar. Mas ele disse assim, estive preso e foste me visitar. Por que preso? Por que ele usou essa expressão? É melhor ter usado doente. Estava lá no hospital doente, você fosse me visitar. Mas ele diz preso. Então, é como se fosse um tipo de gente que é altamente nociva e que a proposta do Evangelho é muito grande para alcançar essas pessoas e a misericórdia de Deus é muito grande, ele dá livramento para essas pessoas. Então, Deus me deu muito livramento, muito. No Jardim Botânico eu tive um livramento, rapaz. Olha, eu fui preso, me pegaram, aí me levaram lá para cima do horto do Jardim Botânico. Botaram minha cabeça debaixo do pneu de um carro e começava a acelerar assim, ó, para me falar aonde era o paiol da Falange na Zona Sul. Eles queriam pegar tudo. E eu sabia que se eu falasse, iam matar minha família, porque a gente tinha um trato, tá entendendo? Então, a Falange, a gente existia tratos. Então a gente não podia quebrar o trato. O senhor já era casado, certo? Não. Então eu tinha mulheres. Mulheres. Entendeu? Então a gente tem mulher de fé. E tem as outras mulheres. Então, por exemplo, eu tinha umas 10 mulheres. Mas eu tinha uma mulher de fé. A mulher de fé
ela até escolhia uma das 10 quem ia ficar comigo. Tá entendendo? Então, assim, mas não é casado. Aí, o que acontece? Me botaram minha cabeça debaixo do pneu do carro e ficavam acelerando, como se fosse passar por cima. Rapaz, quando viram que eu não falava, eles botaram assim, falaram assim, então vamos matar. Eu tava com os pés amarrados e a mão gemada. E eu me lembro que eu olhei para o céu assim, era uma hora da manhã, eu vi uma estrela daquela, a mais forte que fica acesa à noite. Aí eu lembrei de Deus. Eu falei, Deus, eu já estava com a boca toda arrebentada, pancada. Aí eu falei, Deus, se tu existe, não me deixe morrer. Eu estou muito novo. Outros caras apontaram o revólver assim para mim, de repente que era o líder, falou assim, peraí, não mata não. Eu fiquei procurando bala, eu falei, estou morto. Mas não. Vamos vender ele. Ele é mais útil vivo do que morto. Aí me botaram dentro da mala do carro, rodaram comigo o dia inteiro. Eu olhei dentro do mala do carro sem saber. Conversa aqui, fala aqui. Eu dentro da mala do carro, todo arrebentado. Aí negociaram a minha libertação com a Falange, pegaram dinheiro e largaram o carro num lugar para poder a Falange me resgatar. E eu fui resgatado pela Falange todo arrebentado, do pé à cabeça, mas vivo. Entendeu? Mas era um livramento de morte, eu era para ter sido morto. Deus me deu outro livramento de morte. Então, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de oportunidade. E Ele me deu muitas oportunidades para poder mudar a minha vida, mudar a minha história. Está entendendo? E a pior de todas foi a doença. Por quê? Porque eu comecei a sangrar cocaína, ela estourou no meu nariz aqui por dentro. E aí o que aconteceu? Eu comecei a sangrar. Então eu sangrava direto, o nariz sangrando. Eu tinha uma toalha sempre com sangue. E não parava. E de repente eu comecei a emagrecer. Eu fui emagrecendo, fui ficando pele e osso. Depois eu passo uma foto para tu, pra você botar aí. Pele e osso. Aí eu fui parar no Hospital do Fundão. O Hospital do Fundão era um hospital de estudo para saber o que eu tinha. Porque eu não conseguia parar de sangrar e emagrecer. E naquela época não tinha AIDS. Tá entendendo? Mas eu fiquei cadavérico como se fosse uma pessoa idética. Sim. Mas não tinha AIDS. E aí o que aconteceu? Me deram 6 meses de vida. Me deram 6 meses de vida. Falou que a droga atacou o meu sistema nervoso e eu estava numa situação irreversível. E você não tem muito tempo. Você vai morrer. Não tem jeito. Não tinha como tratar. E aí eu fiquei com esse diagnóstico, fiquei dentro de um apartamento, porque quando você está bonitinho, você está tudo certinho, todo mundo quer. Mas quando você está na sarjeta, você fica invisível. É como essas pessoas da rua. Você passa ali e vê um cara dormindo debaixo da marquise, você passa e nem percebe, porque ele é um invisível. Está entendendo? Você não percebe que está ali. A pessoa não vê. Então, eu me tornei uma pessoa invisível. O Renatinho da Zona Sul, reduzido a uma cama, dentro de um apartamento de luxo, sendo tratado por enfermeiro, sangrando e esperando a morte chegar. Pronto, eu fiquei desse jeito, com 20 anos, 19 para 20 anos de idade. Meu Deus do céu. Eu destruí a minha vida em 8 anos. Eu acabei com a minha vida. Eu acelerei o processo de vida que eu tinha, vivendo intensamente as drogas, intensamente a prostituição, intensamente o pecado, intensamente tudo aquilo, tudo com intensidade,
mas fora de um propósito. Tá entendendo? Essa doença, ela comprometeu sua atividade com o tráfico, seu patrimônio, alguma coisa assim? Sim, sim, eu fiquei, eu continuei comandando, porque quando o cara, ele comanda até morrer, tá entendendo? Então, eu tinha, minha renda não era comprometida, mas todo o dinheiro que eu tinha não me dava o que eu precisava, que era de saúde, tá entendendo? Não resolvi o meu problema. Então, a mulher sumiu. Quem é que vai querer relacionar um cara que está em cima de uma cama fedendo, macro, pele e osso, e tá com uma doença que ninguém sabe o que é? Então, pronto. Aí uma vez eu peguei meu revólver, botei na minha boca e eu queria me matar. Os enfermeiros tiraram meu revólver da minha mão. Não, Renatinho, calma, 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 Renatinho. Mas eu queria morrer, eu não aguentava mais aquela vida. Tá entendendo? A roupa não dava mais em mim. Nada dava mais em mim. Eu não enxergava mais longe, eu só enxergava perto. Tá entendendo? Eu não andava, eu arrastava o pé para ir no banheiro. Sentia muita dor. Então, eu fiquei nessa situação. Nessa situação. Aí o que aconteceu? Eu me lembro uma vez que eu estava em cima da cama e eu me lembrei da minha mãe. Meu pai foi assassinado, mataram meu pai. E minha mãe, ela estava morando aqui em Padre Miguel. E a gente não podia dar assim, um endereço, porque podiam matar minha mãe também. Aí eu cheguei para Deus, em cima da cama. Eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou quase morrendo. Mas se eu amanhecer vivo, eu vou procurar minha mãe e vou pedir perdão a ela, para mim morrer em paz. Então tudo que eu queria era o perdão da minha mãe, porque eu fiz minha mãe sofrer muito. Eu fui um filho egoísta. Eu só pensei em mim. Eu não pensei na minha mãe, não pensei na minha família. Tá entendendo? Então, eu tem muitos filhos que são egoístas, que só pensam neles. E que às vezes está sofrendo, mas a família sofre mais. Tá entendendo? Então, eu amanheci. Quando abri o olho, tô vivo. Aí me levantei, botei uma roupa, botei um cadastro de sapato, como se fosse cinto, porque o cinto não dava em mim, para amarrar minha calça. Botei uma camisa, peguei um chapéu, um boné, botei na cabeça, porque meu cabelo tudo caindo, tá entendendo? Aí peguei uma bolsa, uma capanga, botei um revólver, botei um saco de bala no bolso, botei um pouco de droga, meu cigarro, fumava cigarro Hollywood, meu cigarro Hollywood dentro da capanga, botei e disse, agora eu vou descer. Desci do apartamento, meus seguranças olharam para mim assim, Renatinho. Eu disse, ó, fica todo mundo aqui que eu vou ali para a beira da lagoa, porque eu morava próximo da lagoa Rodrigo de Freitas, na Lopes Quinto. Daqui a pouco eu volto. Não quero ninguém atrás de mim, não. Aí fui. Cheguei lá na lagoa, rapaz, eu vi um ônibus passando, eu fiz sinal, entrei. Aí fui trocando, cheguei no bairro de Padre Miguel, na rua Pedro Melo, onde, próximo ao cemitério de Realengo lá. Aí eu cheguei no portão da casa da minha mãe, quando minha mãe olhou para mim, ela levou um susto. Ela falou, Renato, meu filho. Eu disse, mãe, Renato, o que houve contigo, meu filho? Eu falei, mãe,
eu vim aqui para pedir perdão à senhora. Eu preciso que a senhora me perdoe para me morrer em paz. Renato, eu não tenho nada que te perdoar. Eu sou tua mãe, meu filho. Olha como é que você tá. Olha a tua situação. Aí eu entrei. Rapaz, pensa numa coisa que é você matar a saudade. E você comer o tempero. Tempero de mãe, a gente não esquece. A comida que a mãe da gente faz. Eu matei a saudade, comi aquela comidinha feita por ela. Em vez de quando ela olhava para mim assim, com aquele olhar distante, o que houve com meu filho? Né? Aí quando deu 6 horas da noite, eu falei, mãe, eu tenho que ir embora. Eu não posso ficar aqui não, que é perigoso para a senhora. Eu tenho que ir. Aí ela me levou até o portão. Quando chegou no portão, eu olhei para minha mãe como se fosse pela última vez e pedi a benção a ela. Benção, mãe. Ela me abraçou chorando e disse, meu filho, Deus que te abençoe. Vai com Deus. Só que minha mãe não era crente, mas me abençoou. Aí eu acendi um cigarro e fui em direção ao ponto do ônibus para pegar o ônibus para vir para a Zona Sul. Para voltar tudo de novo. Só que para mim pegar o ônibus eu tinha que passar de frente de uma igreja. E era dia de sábado. E em cima da igreja tinha uma corneta, igual aquela que eu mandei tirar. Que eu mandava tirar. E cantando o hino 15. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. E cantando. E eu escutando, eu andando, fumando cigarro e indo em direção à igreja para fazer a curva em frente a ela. Meu irmão, meu cigarro começou a amargar, e eu joguei fora, acendi outro, o cigarro continuou amargando. E quanto mais me aproximava, eu comecei a ouvir vozes mandando eu entrar dentro da igreja. Eu falei, eu estou ficando maluco, eu estou ouvindo voz. Eu entraria para quê? Para dar dinheiro para pastor? Que isso, tá doido? Aquela loucura. Mas já era o Espírito Santo trabalhando. E aí, eu fiquei assim, uns 5 minutos, que foram assim, derradeiro. Foi aquele negócio assim, os piores da minha vida. Vai, não vai, vou, não vou, entra, não entra. Aquela guerra, porque o Satanás sabe que se você entrar dentro daquele ambiente, a tua vida pode mudar. Então ele sabe disso. Então ele vai fazer de tudo que tu não entre. Por isso que existe pessoas que têm resistência para entrar dentro de uma igreja. Porque é maligno. A atuação maligna. Você vai pisar dentro de uma terra sagrada, dentro de uma terra santa, dentro de um lugar consagrado. Então, eu não tinha noção disso, é aquela luta. Mas eu fiquei em pé na porta da igreja, eu não entrei nem saí. Era um culto de jovens, com meia dúzia de jovens que estava começando, um pouquinho, num dia de sábado. E quem estava cantando era uma irmã, que eu pensei que era a esposa do pastor. Ela parou de cantar, olhou para mim e riu, na porta assim, riu. E disse assim, ô meu irmão, pode entrar, senta aqui no nosso meio. Deus tem um plano na tua vida. Aí eu fiquei todo enrolado, eu falei, pô, como tá me chamando de irmão? Com um revólver dentro da bolsa, meu irmão. Como é que pode? Não me conhece, tá me chamando de irmão. Como é que Deus vai ter plano na vida de bandido? Você começa a questionar. Mas eu vou entrar aí só para ver qual é. Pronto, entrei. Meu irmão, quando você pisa dentro daquele lugar, da Terra Santa, do lugar consagrado, aí já era, você já está em campo minado. Eu não sabia disso. Sentei assim, um pouco atrás, sabe, num espaço vazio, uma fileira de banco assim vazio, e estou sentado lá, olhando aquele culto chato. Pensa num culto chato. Senta, levanta, senta, levanta, bate palma, diz amém. Então, meu irmão, para quem é crente, está acostumado, tudo bem, mas para quem não é, meu irmão, eu falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu olhei para a hora, já era 7 horas, eu falei, 7 horas, meu irmão, vou embora. Quando eu me levantei, que eu olhei para trás,
para olhar, a igreja estava lotada. Agora, tu imagina uma pessoa magra, com uma caveira, de chapéu, olhando para trás e todo mundo olhando para tu. Eita. Aí eu sentei de volta, falei, caramba, rapaz. Falei, rapaz, tá todo mundo olhando para minha cara. Jesus colocou uns irmãos assim, com a perna bem comprida de um lado, outro do outro. E eu fiquei preso no meio, querendo sair. Aí eu falei, e agora, rapaz? Tá todo mundo olhando. E minha preocupação era ter algum polícia ali, tá entendendo? E o cara me reconhecer. Aí eu falei, eu era muito conhecido, pô. Aí eu falei, e agora, rapaz? Eu fiquei quieto. Pronto, veio o meu pastor. Pastor, que esse pastor antigo, brabo. Esse pastor brabo, antigo, pastor. Né? Chegou no público, meus irmãos, Pai do Senhor, essa noite aí nós vamos falar de Zaqueu. Mocidade, canta o hino aí. Rapaz, eu não sabia o que era Zaqueu. Eu cheguei pro irmão que estava do meu lado assim e falei, ô irmão, vocês vão falar de Zaqueu, é? O que esse cara fez? Porque eu achei que Zaqueu era alguém da igreja que tinha vacilado, que tinha pisado na bola. Eu pensei assim, né? Eu falei, pô, Zaqueu deve ter pisado na bola. O que o cara fez? Aí o irmão falou assim, ô moço, fica quieto. Presta atenção que Deus vai falar contigo. Eu falei, tu não vai falar não, é? Vai falar não? Pois é, eu ia embora. Agora só por desaforo eu vou ficar. Quero saber o que esse cara fez. Fiquei lá esperando o pastor falar do Zaqueu. E eu olhando. Rapaz, quando o pastor começou a pregar, ele começou a revelar a minha vida. Imagina um cara tá pregando, contando a história de Zaqueu. Pregando. De repente ele parou assim e falou assim, irmão, eu vou ter que falar uma coisa aqui que Deus está mandando. E eu quieto lá, olhando lá. Já sabia que Zaqueu não era ninguém da igreja, já sabia que Zaqueu era um cobrador de imposto, que ele subiu na árvore para ver Jesus. Eu aprendi tudo ali com ele. Mas aí ele falou assim, eu tenho que falar uma coisa que Jesus está mandando eu falar aqui. Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí ele disse assim, você que está aqui, que é bandido, traficante, ladrão, assim mesmo, está aqui no culto. Deus manda te dizer, levanta a tua mão porque hoje é o teu dia. Cadê você? Ficou olhando para a igreja assim, ó. Meu irmão, quando ele diz bandido, ladrão, eu comecei a escorregar assim no lugar que eu estava e me encolhi para me esconder nas costas de um irmão que estava na minha frente, para o pastor não me olhar. E eu puxei o chapéu para dentro da cabeça, com essa mão aqui eu segurei minha capanga, abri ela assim, ó, peguei meu revólver, engatilhei, e eu disse assim, rapaz, que furada que eu entrei. Me descobriram. Esse pastor é polícia. Esse cara me conhece. Meu Deus, vai ter tiroteio, vai ter tiroteio, vai ter tiroteio. Eu comecei a achar que ia ter tiroteio. Porque eu cismei que o pastor era polícia. E o pastor lá, cadê você? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. E nem eu. Do jeito que eu estava, eu fiquei quieto lá, encolhido. Aí o pastor, ele disse assim, para você saber que Deus é Deus, já que você não levantou a mão, eu vou aí te pegar pela mão. Quando ele deu um passo na minha direção, eu me levantei com o revólver engatilhado dentro da igreja. Pronto, foi assim que eu me converti. Eu botei o revólver no nariz do pastor. E aí? Foi. É assim que eu conheci o poder de Deus. Eu descobri Jesus assim. Eu disse, pastor, qual é, meu irmão? Fica quieto aí, meu irmão. Sou Renatinho, pai. Qual é? Só que o pastor, ele falou que Jesus salva.
Como que Jesus vai salvar um cara como eu? Ele falou que Jesus perdoa. Como que ele vai perdoar um cara como eu? Ele falou que Jesus cura. Como que ele vai curar uma pessoa terminal como eu estava? Ele falou que Jesus liberta. Como que ele vai libertar uma pessoa como eu, que não conseguia, mesmo doente, em cima de uma cama, ficar sem droga? Então, eu não acreditava no que ele estava falando. Foi aonde eu falei para ele: se Jesus é do jeito que o senhor está falando aí, eu quero. Peguei o revólver, botei em cima da mesa assim, ó, do púlpito. Peguei um saco de bala, botei, ele ficou olhando. Se é do jeito que o senhor está pregando aí, eu quero. E agora? O que vai mudar em mim? E fiquei igual um galo de briga, esperando a resposta do pastor. Eu queria envergonhar ele. Eu queria mostrar para ele que tudo que ele estava falando não ia acontecer. Aí o pastor parou, olhou para mim assim e falou assim: meu filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus não é do jeito que eu estou pregando aqui, não. Jesus, meu filho, é muito mais do que isso. Você quer ver? Se ajoelha aí! Deu um grito comigo, rapaz, mandou me ajoelhar. Na frente da igreja. Eu olhei pro meu revólver assim, olhei para ele, falei: pastor, qual é, meu irmão? Ele: se ajoelha aí! Tu não quer ver? Tu não quer ver? Se ajoelha agora! Pronto. Eu estou hoje aqui, tá? Com 64 anos de idade, 44 anos depois, porque eu me ajoelhei. Eu entendi. Eu me ajoelhei, botei minha cara no chão assim, eu falei, eu não sabia orar, a única coisa que eu falei foi: Jesus, me perdoa, mais nada. Aquele homem orou por mim. Eu quando me levantei, eu senti que saiu alguma coisa de mim, que eu me senti leve. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu chorava e ria. Já viu uma pessoa chorar e rir, chorar e rir? Eu chorava e ria e não conseguia parar de rir, de chorar ao mesmo tempo. Não sabia o que era. Entendeu? E eu falei: pastor, o que está acontecendo comigo? Não se preocupe, meu filho, o que você está sentindo aí é a alegria da salvação. E eu sentindo aquela alegria. Eu entrei 6 horas da noite como um traficante de drogas, saí 9 horas da noite liberto. Eu nunca tive uma recaída de droga na minha vida. Glória a Deus. Liberto pelo poder de Deus. Deus mudou a minha vida, assim. Os irmãos me levaram de volta para casa da minha mãe, me deram a Bíblia. Minha mãe foi no portão me atender, eu ri e chorava. Ei, mamãe, meu filho, que houve, mãe? Mãe, que houve, meu filho? Mãe, eu estou vindo da igreja. Da onde? Foi da igreja, eu não consegui passar, 44 anos depois, hoje, eu tenho 4 filhas, eu tenho 6 netos. Sou pastor há 40 anos, implantei 50 igrejas, fui pastor missionário no Nordeste durante 26 anos. 2 anos eu implantei igreja no Maranhão, numa cidade chamada Timon. Eu fiquei 4 anos no Paraná, implantando igreja, e 7 casas de recuperação. E aquela irmã que fez assim: ô, meu irmão, pode entrar, que estava cantando o hino Foi na Cruz, é minha esposa, tem 41 anos de casado comigo. Que bênção. Mãe das minhas filhas. Entendeu? Então, eu quero dizer que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida para Jesus, foi reconhecer Jesus como meu Salvador. Amém. E hoje eu estou aqui para contar essa história para você. Como Jesus é bom. Não importa o que você está fazendo, o que você está passando, não importa como está a sua vida, entrega a tua vida para Jesus. Creia, confesse Ele como teu Salvador, e Ele vai mudar o teu cativeiro como mudou o meu. E como é que foi a recuperação da sua doença depois disso? Como é que se deu? Processo, né? Processo, né? Eu fiquei na igreja a primeira semana,
Fiquei na casa da minha mãe. E eu pedi o pastor, eu gostava tanto da igreja que eu pedi o pastor para dormir lá dentro da igreja. Primeiro amor. Então, mas quando passou uma semana, eu tinha que voltar para a Falange, eu tinha que voltar para a Zona Sul. Aí eu pedi para conversar com o pastor. Eu falei, pastor, eu vou ter que ir lá no comando. Porque você não pode simplesmente sair da Falange, abandonar a Falange. Não podia isso, a gente tinha um pacto. A gente chamava Mesa dos 5 Passos. A gente chegava na frente do comando e você dava 5 passos de costas. Não quero mais, está aqui a arma, está aqui, não quero mais. Aí ele olhava para você, a liderança, e te dava a chance de você dar 5 passos da mesa. Se você desse 5 passos sem levar um tiro, pode vir. A Falange nunca mais bota a mão em você. Mas não passava, ninguém passava de 2. Tá entendendo? Então, não tinha como sair. Quem entra sabe de muita coisa. Como é que tu vai sair de uma organização que você conhece tudo? Sim. Sabe como a droga chega, sabe onde ela fica armazenada, sabe de tudo. Sabe dos esquemas todos. Então não tinha como sair. Eu sabia dos esquemas todos. Aí eu falei pro pastor, eu vou ter que ir lá e eu vou me matar, pastor. Aí o pastor disse assim, você tem que temer a Deus, que mata o corpo e joga a tua alma no inferno. Você não tem que temer ao homem. A igreja vai orar. E Deus vai te dar livramento. Aí eu, novo na fé, meu irmão, falei, peguei, né? Falei, isso aí, pastor, é isso mesmo, pastor. Quando eu tô saindo, o pastor, ô, irmão Renato, peraí, calma. Como foi que tu entrou? O que tu tinha quando tu entrou para a Falange? Eu disse, eu sou a roupa do corpo. E o que tu tem? Eu tenho apartamento, eu tenho carro, eu tenho joia, tenho dinheiro, eu tenho. Dá para viver tranquilo aí o que eu tenho. Aí ele olhou para mim assim e disse assim, você quer continuar sentindo essa alegria que tu tem aí? Quero. Você quer que a mão de Deus esteja sobre a tua vida até o dia que tu morrer? Eu falei, quero. Você quer que Deus cuide de você nos mínimos detalhes? Eu quero. Então saia dessa vida com a roupa do corpo. Não traga nada. Meu irmão, isso deu um nó na minha cabeça. Dureza, hein? Eu fui lá pro banco da igreja, revoltado. Eu falei, que pastor é doido, rapaz. Apanhei pra caramba, sofri, levei tiro, tô doente, tô magro, o cara tá mandando eu sair com a roupa do corpo. Não, que isso, rapaz, tá maluco, rapaz? Ser crente é isso aí? Eu não quero isso não. Meu Deus. Aí tinha um irmão, que Deus sempre levanta alguém. Aí esse irmão chegou e falou assim, não, irmão, é isso mesmo que Deus quer de você. É isso mesmo, tem que ter renúncia. Aí eu, mesmo. Quem renuncia para Deus vai ser muito abençoado. Deus vai te abençoar. Rapaz, ele me convenceu. Peguei, fui na Zona Sul, entrei no meu apartamento, peguei uma roupa de corpo, troquei, botei um sapato, botei uma roupa melhorzinha que dava em mim. Naquela época tinha umas bolsas de papelão, a Casa da Banha, Casa Sendas. Eu enchi 2 bolsas de documento, de joia, de dinheiro. Botei uma gravata no pescoço. Naquela época a gravata era tipo uma língua de boi daquela grossona assim. Botei uma gravata no pescoço, botei uma Bíblia debaixo do braço. Fui lá na frente do QG.
Quando cheguei no comando, o pessoal olhou para mim assim, o cara gritou lá. Só que quando eu estava no gabinete, o pastor disse assim para mim, eu vou te ensinar uma arma que muito crente não usa. Quando ele falou arma, eu falei, que isso, pastor? Arma, ele disse, eu vou te dar uma arma aí que muito crente não usa. Fala comigo, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele repete. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele repete. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Pronto, quando você estiver lá na frente do comando, você clame pelo sangue de Jesus. Quando eu estou entrando dentro do comando, o cara gritou lá, Renatinho, rapaz, onde é que tu tava, rapaz? O sangue de Jesus tem poder. Cheguei na frente do comando. Rapaz, eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu sou crente. O que é? Eu sou crente, meu irmão. Rapaz, eu conheci Jesus, eu tô maravilhado. Rapaz, eu cheirava cocaína, rapaz. Eu escutava, eu sentia o cheiro da maconha, eu ia assim, ó, igual cachorro, chegava no baseado certinho, porque droga era comigo. Os caras acenderam o baseado, os caras botaram uma trilha de pó na minha frente, e eu, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Os caras, mas Renatinho, tu sabe dos 5 passos, eu sei, mas o sangue de Jesus tem poder. Vocês não vão me matar. Eu fui fiel ao comando, sempre fui fiel a vocês. Outra coisa, tá aqui, ó, uma bolsa com meus documentos, documento de casa, apartamento, carro, pode pegar tudo. Eu não quero nada, eu tô saindo só com a roupa do corpo. Como eu estava muito magro, parecendo uma caveira, eu acho que eles acharam que assim, já está morto. A gente não precisa matar, que ele já está morto. Aí eu dei o primeiro passo, dei o segundo, dei o terceiro, dei o quarto, dei o quinto. Não levei um tiro. Aí eu olhei para trás assim, ele disse, vai Renatinho, vai. Daqui um mês tu volta, tá tudo guardado que é teu. Pronto, tem 44 anos só. Nunca mais voltou. Nunca mais voltei. Eu, de morador da Zona Sul, eu virei jornaleiro de trem. Eu trabalhava nesse trem da Central do Brasil, que é aquele trem Vanderlei Cardoso que tinha antigamente. Eu vendia jornal no trem e vendia jornal na Praça 15, quando a barca funcionava a noite toda. Entendeu? Eu trabalhava o Dia, Globo, Esporte, Jornal do Brasil, Última Hora, Gazeta de Notícia, vamos ler. O Dia, Globo, Esporte, Jornal do Brasil, Gazeta de Notícia, vamos ler. Eu trabalhava com todos esses jornais, entendeu? Tinha o Dia, o Globo, Jornal do Brasil, Jornal do Esporte, que era um rosinha, e tinha a Gazeta de Notícia. Tá entendendo? Então, eu trabalhava vendendo jornal, catava papel na rua, vendia ferro velho. Vendia ferro velho. E nisso o senhor ficou morando aonde? Morando com a minha mãe. Ah, com a sua mãe. Com a minha mãe, aqui em Padre Miguel. E membro dessa igreja. E membro dessa igreja. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver na obra. Aí eu gostava de lavar banheiro da igreja, gostava de varrer a frente da igreja, limpar. Fui me envolvendo, virei obreiro. Aí fui me envolvendo. Aí comecei, um irmão me deu um livro. Um irmão me deu um livro. Um livro chamado A Quarta Dimensão, do Po Yang-Shu. Coreia, né? Coreano. Meu irmão, esse livro é dessa época? Esse livro é antigo. Me deram vários livros, mas esse não. Desculpa. Esse foi um dos livros mais à frente. Me deram. Eu sei que tinha um irmão lá que ele gostava de dar livro e mandava eu ler. Eu não sabia ler direito. Tá entendendo? Eu tinha dificuldade de leitura. Aí eu comecei a juntar e comecei a ler a Bíblia. Aí comecei a ler o Novo Testamento. Rapaz, eu lia metade do Novo Testamento em uma noite. Era muita coisa. Irmão,
Eu tinha um toca-CD, toca-fita, e gravador, e a fita do Zé de Paula, eram 100 ovelhas. Eu dormia com aquilo todo dia tocando, e a fita virava sozinha, aí virava, sabe? E eu gravava a voz assim também, botava uma fita e saía a voz, alô, aqui e tal. E eu tinha um toca-fita aquele. E eu escutava os hinos e orando, os irmãos me levando para oração, e eu aprendendo a ler, aí pronto, aí comecei a estudar, fiz Mobral, fiz não sei o quê, fui começando a fazer, fui me interessando, até que eu comecei a fazer seminário. Aí comecei a fazer seminário, eu fiz um seminário na Quadrangular, na igreja Quadrangular, ali na praça, em Padre Miguel ali, a igreja Quadrangular é ali naquela praça ali de Padre Miguel. Uhum. Ali tinha um seminário. Pronto, eu comecei a fazer um seminário ali e fiz um seminário, eu fiz 3 seminários e depois fiz um bacharelado. Entendeu? Pronto, aí comecei a me envolver na obra, fui me envolvendo pregando, eu pregava no trem. Eu sempre gostei de pregar no trem. Então eu morava, casei com o Shirley, né? Casei com o Shirley 3 anos depois. Aí fui morar lá no conjunto chamado São Fernando, em Santa Cruz. E pegava o primeiro trem, eu tinha um caixote que deixava guardado na estação. Eu subia no caixote, bom dia! Aí começava a pregar. No primeiro trem que saía de Santa Cruz. Aí passava do vagão e ia para o outro. Era 12 vagão. Todo mundo que vinha no culto lá atrás, vinha me acompanhando. O primeiro vagão era lotado, o último culto. Eu pregando. Todo dia eu pregava nos trens. Eu ganhei muita alma para Jesus dentro dos trens. Dando testemunho nas igrejas. Eu preguei muitas igrejas aqui dentro do Rio de Janeiro, dando testemunho, pregando nas igrejas batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, porque as pessoas que conheciam sabiam da minha história, entendeu? Então, foi muito forte, né? Mas abracei a carreira ministerial e comecei a viajar, fazer a obra. Nos Estados Unidos eu preguei em 30 igrejas, me chamaram para ser pastor na Europa, eu não quis. Me chamaram para ser pastor na América, eu não quis. Eu troquei tudo isso pelo Nordeste. Eu aprendi a amar o Nordeste através do Luiz Gonzaga. Olha que interessante, né? As músicas do Luiz Gonzaga, eu escutava e eu ficava sonhando, dizia assim, poxa, esse povo sofredor, esse povo do Nordeste, povo sofrido. Aí eu falei, meu Deus, me bota aí, Senhor, me manda. Pronto, acabei indo e fiquei 26 anos lá. Tenho netos que nasceram lá, que são tudo pernambucano, tá entendendo? Então, acho que eu tenho 4 netos pernambucanos. Então, 5 netos pernambucanos e 1 é carioca. O senhor já fundou quantas igrejas? Eu implantei. Implantou, né? quantas igrejas? 50 igrejas. 50 igrejas? 50 a maioria no Nordeste. Nordeste, no Paraná, no Maranhão, entendeu? Construí igreja no sertão. E essa mudança, você já tinha filha na época, né? Eu lembro que na época, quando o senhor pastoreou a ceia e falou em São Gonçalo, você tinha 2 filhas, se eu não me engano. Sim. E aí suas filhas, como é que ela fazia com escola? Como é que era essa dinâmica? Sim, a gente estudava normal. Elas eram crianças e a gente, quando na cidade que estava, elas estudavam. Entendi. Entendeu? Isso não prejudicou o estudo delas, não? Não. Hoje eu tenho 2 filhas a mais adotadas. Sim. Deus me deu 2 filhas, né, nessa caminhada. Eu adotei, então hoje eu tenho 4 filhas. Entendi. Que bênção, hein, pastor? Para o pessoal ver de casa, né? O que Jesus faz na vida de uma pessoa. Uma pessoa que talvez você que esteja assistindo fala assim, poxa, por que Deus vai se importar comigo? O que eu tenho de bom? O que eu tenho para oferecer? Jesus não olha como o homem olha. Ele não está preocupado, nem quer que você dê nada a ele. Ele só quer o seu coração. O seu coração é tudo que ele quer.
né? Então basta você dar o seu coração para ele. Se precisar limpar o teu coração, ele limpa. Ele faz toda a obra que for necessária para você estar apto a andar junto com ele. Né? Não existe essa coisa, não, eu não mereço. Não, ninguém merece. Eu não mereço, o pastor Renato não merece. Não há ninguém que mereça. Jesus nos alcança pela graça dele, é o favor imerecido, pelo amor imenso que ele tem por nós, independente do que você possa ser, independente do que você possa ter feito. E você vê aqui na obra, na vida do pastor Renato, né, como Deus é maravilhoso, que enquanto ninguém estava olhando para ele no momento onde os amigos deixaram ele, a família estava distante, ele estava se sentindo sozinho, mas Deus estava olhando por ele, foi até ele e fez essa obra maravilhosa que vocês acabaram aí de assistir. Né, pastor? É verdade. Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e eu fui palestrante de jovens, de encontro de jovens, durante 18 anos. Então, eu sempre trabalhei no meio de juventude, né? Apesar de ter 64 anos, mas minha mente é jovem. Eu tenho, gosto de fazer a obra, gosto, sempre ajudo nas casas de recuperação, tiro pessoas das drogas, trabalho na rua, hoje nós trabalhamos dentro de comunidade, fazemos trabalhos sociais e eu quero colocar aqui, me colocar à disposição aí de qualquer igreja, qualquer pastor. Deixa eu falar uma coisa para você, pastor Renato não cobra para pregar em igreja de ninguém. Tá entendendo? Eu sou aquele pastor antigo, se quiser abençoar, a gente aceita, senão a gente vai do mesmo jeito, tá entendendo? Não tem problema não. Nós estamos aqui para o ID, para levar uma palavra, para pregar num congresso, para fazer, para dar testemunho, para pregar, para escolhe um tema, a gente vai e a gente está preparado aqui para a guerra, para fazer a obra e para ganhar alma para Jesus, porque esse foi o meu ministério a vida inteira. Eu fiz muita cruzada lá no Nordeste, a gente fazia cruzada com 40, 50, já fiz cruzada com 100 mil pessoas. Meu Deus. 100 mil pessoas. Eu tenho foto de apelo de ter centenas de pessoas aceitando Jesus. Então, foram anos trabalhando lá, né? Então, eu quero dizer que moro aqui pertinho, moro em Realengo, e eu quero deixar meu telefone aqui para quem quiser fazer o convite, a gente vai. É só marcar com antecedência, porque a gente também tem outros compromissos, né? Mas eu estou aqui para servir. Bem, meus irmãos, glória a Deus. Eu quero dizer para você que está aí o que a Bíblia ela diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Faça isso, dê a oportunidade de Jesus mudar a tua história. Eu poderia hoje estar debaixo de 7 palmos de terra. Eu poderia hoje estar lá no Bangu, né? Poderia hoje estar em uma outra situação da minha vida, vivendo uma vida de humilhação, de fracasso, de derrota. Mas hoje eu estou aqui para dizer a você que a gente erra, que a gente peca, que a gente se escraviza, mas existe um libertador. Existe alguém que perdoa. Existe alguém que cura. Existe alguém que liberta. E este alguém é Jesus. Entrega a tua vida para Ele o mais rápido possível e aceite as oportunidades que Ele tem te dado. Entenda que Ele tem um propósito na tua vida e que Ele tem poder para te libertar. E quero dizer aos pais que estão aí com filhos envolvidos com drogas, não desista dos seus filhos. Não jogue a toalha, não dê a coisa como perdida. Não dê a coisa como perdida, porque Jesus liberta. Eu quero deixar aqui o meu telefone, tá? Para qualquer igreja. Hoje eu faço parte da Assembleia de Deus, tá?
Mas eu prego em igreja batista, presbiteriana, prego Nova Vida. Eu já preguei aqui nesse Rio de Janeiro, aqui em tanto lugar. Meu telefone é 21, né? O telefone 966643320. É fácil, tá? Aí você entra lá pelo Zap. Para mim tem que ser pelo Zap. Falar pelo Zap para mim é mais fácil, tá? Porque telefone que às vezes eu esqueço. Pelo Zap fica registradinho ali. Aí eu não tenho como esquecer, tá bom? Foi um prazer estar com você. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu pastor, não tem palavras para te agradecer. Muito feliz de tê-lo aqui comigo novamente e a casa aqui está aberta sempre quando quiser voltar. Será um prazer. Amém. Deus te abençoe. Sempre à disposição. Amém.